Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é mercado da mandioca. A gente acompanhou durante o ano passado que o produtor de mandioca estava sofrendo bastante também pelas condições climáticas. O mercado estava um pouco mais estava se desenhando, né, para a gente concretizar aí uma redução de área de plantio. A gente tinha a expectativa de uma oferta mais restrita e isso vem se confirmando nesse início de 2022. Mas para a gente entender o que está acontecendo, qual que é o cenário atual para esse produtor, nós convidamos aqui agora, então, o Fábio Isaías Felipe. Ele fala em nome do CPEA. Fábio, seja mais uma vez muito bem-vindo ao NA. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde a todos. É muito bom falar com vocês, trazer um pouco dessas informações, né? E realmente, né, foi bem colocado a questão, essa questão aí de um cenário que vinha se consolidando no ano passado. Então, aquele cenário que de fato vinha se consolidando em função de clima, em função de rentabilidade de outras culturas, entre outros fatores, agora de fato ele é um cenário bastante observado, né? Tanto que os dados do IBGE já mostram ali que a área plantada com mandioca no Brasil deve ter diminuído sim mais de 5% entre a safra 2020 e 2021. Então é algo bastante significativo, né? É uma diminuição diária. E aí quando se analisam esses números mais cuidadosamente, nós temos ali que na maior parte dos estados tem diminuições também em produtividade agrícola. Então nós temos de um lado diminuição diária e produtividade, obviamente que isso deve acarretar em uma menor produção de mandioca. E tal cenário já ficou bastante claro, bastante evidente nesse começo do ano, no qual a gente tem observado ali um cenário de preços bastante firmes, né? E Fábio, muita gente falou muito da condição climática, né, para todos os produtores, e é claro que para a mandioca não seria diferente. A última vez que nós conversamos, o clima impedia até o avanço dos trabalhos, né, nas lavouras. Isso continua acontecendo? Como é que está o produtor com o trabalho no campo nesse momento? Sim, o clima ainda tem acarretado em dificuldades em relação ao avanço da colheita, né? Então, em parte das regiões, embora tenha chovido mais recentemente, ainda prevalece o clima seco. Então, tendo em vista que é uma atividade que depende da colheita manual, então pouco se avança com a colheita. E nesse momento, né, de menor oferta em função de clima também, começamos a observar ali uma retomada mais expressiva da moagem das empresas, tanto as fecularias como as farinheiras. Então, elas estão vindo ali de um período de recesso, como naturalmente acontece no final do ano, entre final do ano e início desse, né? E agora elas passam a demandar maiores quantidades de matéria-prima. Era isso que eu ia Então, te nós temos um cenário de oferta em queda e demanda começando a se aquecer. A consequência disso é uma valorização dos preços, né? Então, os preços seguem em patamares bastante atrativos. Era isso que eu ia te perguntar justamente. Como é que está a questão da indústria para esse mercado? A gente sabe que a questão da fécula, ela chama muito atenção, né, Fábio? A gente precisa prestar atenção para as indústrias. Expectativa é mais positiva do que a gente observou no ano passado. A gente já consegue ter um cenário de tendência. O que você acha? Nós temos sim um cenário que começa a ser mostrado, né, sobretudo ali com o aquecimento da demanda. Os números gerais ainda eles mostram que deve haver uma retomada do consumo de fécula, muito embora a fécula possa perder um pouco da competitividade dela no mercado doméstico em relação aos outros amidos. O que isso significa? No ano passado todo, a fécula teve uma diferença de preço bastante significativa em relação ao principal concorrente, que é o amido de milho. Uhum. Isso fez com que vários segmentos buscassem a fécula. Tá? Mas, por outro lado, ainda nós temos que o cenário externo é um tanto quanto atrativo. No ano passado, o Brasil já bateu recorde nas exportações de fécula. E, ao que tudo indica, para esse ano, a depender do câmbio, a depender da demanda do mercado externo, deve ser ainda um ano bastante favorável ali para as exportações da fécula de mandioca.
Fala que a gente tem uma retomada para os preços, né? Custo de produção subiu muito também para o produtor. Esse preço ele é mais remunerador, deve animar o produtor a continuar na atividade. O que você acha? Bom, vamos lá. De fato, né, esses patamares de preços são mais atrativos. Então, para se ter uma ideia, o preço da semana passada ele ficou quase 60% maior que aquele de igual período do ano passado. Esse mesmo preço em termos reais, né, já considerando o efeito inflacionário, ele supera em 34% aqueles de mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que, de fato, em termos de preço, vai muito bem, obrigado. O fato é, como você já citou, os custos de produção também se elevaram. Muito embora a gente não tenha um levantamento mais recente, né? É claro que neste cenário já há uma remuneração para a atividade. Porém, né, as outras atividades agrícolas que concorrem em área com a mandioca também estão em um cenário de preços bastante atrativos. Tomemos como exemplo o milho, a soja e até o boi gordo, a depender das regiões. Então, ainda é difícil de traçar um cenário de que o produtor voltará a investir, né? Até por conta desse cenário que eu já citei anteriormente. Isso que eu ia te perguntar, o produtor está partindo então para o cultivo de grãos quando ele está fazendo essa troca, Fábio? A gente consegue, se entende isso no mercado hoje, que o produtor de mandioca que está optando em deixar a atividade é para grãos, em alguns casos para pecuária, é isso? Na maioria das regiões, a mandioca concorre bastante com grãos, né? Acho que um grande exemplo é o oeste do Paraná, onde tem ali essa competição bastante ferrenha, subindo também a região de Umuarama, Cianorte, ali também tem esse cenário. E já Mato Grosso do Sul, a região noroeste do Paraná, já se tem ali uma concorrência também com soja. Já no estado de São Paulo, além de grãos, né, nós temos ali, também amendoim, que também tem sido uma cultura bastante atrativa ali no oeste do estado de São Paulo. Então, esse cenário que nós estamos vislumbrando, pelo menos por enquanto. Fábio, então para a gente finalizar, o que a gente não pode deixar de acompanhar daqui para frente, que vai ser determinante para esse mercado? Acredito que a condição climática seja uma das primeiras coisas que você vai mencionar, mas o que você destaca mais para a gente? Obviamente que é o clima, né? Até como você já destacou aí, o clima deve ser bastante preponderante para a tomada de decisão de colheita. E acho que um ponto bastante central e o qual tem sido também determinante para a tomada de decisão da comercialização da mandioca tem sido a rentabilidade. Rentabilidade essa que está bastante atrelada também ao teor de amido, né? Uma vez que a mandioca é remunerada pelo teor de amido e não menos importante, a produtividade agrícola. Fábio, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade. O ano está só começando, já deixo o espaço aberto para você voltar mais vezes aqui no NA. Estamos sempre à disposição. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Portanto, essa foi a nossa análise com o Fábio Isaías Felipe. Ele falou com a gente em nome do CPEA, que fez uma análise aí para esse mercado de mandioca, produção de mandioca, que a gente vem observando desde o ano passado uma redução na área por conta de rentabilidade. O produtor migrando, né, para o cultivo de outras culturas, buscando aí uma rentabilidade mais atrativa. Isso agora, o que veio se consolidando durante 2021, agora isso é um fato. De fato, o IBGE, inclusive, já apontou aí uma diminuição da área de cultivo de pelo menos 5% entre 2020 e 2021, e é um cenário que traz bastante preocupação, principalmente por conta de condição climática e outras culturas com preços bastante atrativos para se cultivar. O Fábio trouxe para a gente também que o cenário atual há um aumento nos preços por conta de uma oferta mais restrita. Então, o cenário atual para o mercado de mandioca é oferta em queda e demanda mais aquecida. Apesar da gente ter uma variação de 60% a mais do que era observado nesse mesmo período no ano passado, o custo de produção subiu bastante, então a conta ela ainda acaba ficando equalizada. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue e já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.